Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade nessa série de discussões, conversas que nós estamos tendo para auxiliá-los na elaboração do PIN de vocês. Então, inicialmente, no nosso primeiro encontro, nós conversamos, levantamos a discussão a respeito de exemplificações sobre o planejamento para a elaboração do PIN. Então, como vocês poderiam se organizar, dando sugestões para que cada um se adeque de acordo com a disponibilidade de horário, de tempo que vocês possuem, vistos as obrigações familiares, obrigações profissionais e agora as obrigações com o estudo. Posterior a esta conversa que tivemos sobre o planejamento, fizemos um encontro onde discutimos a elaboração dos capítulos do PIN. Então, de acordo com o nosso amigo Manual do PIN, como deveríamos estruturar e construir discussões em um capítulo de introdução, num capítulo de desenvolvimento e no capítulo de resultados. Hoje, nós iremos discutir sobre a questão da formatação. Então, se de um lado nós temos o nosso amigo Manual do PIN, do outro lado nós temos o nosso outro amigo, o nosso Guia de Normalização, que é disponibilizado pela instituição. Lembrando que o nosso encontro de hoje, ele está mais para uma simulação do que vocês irão passar. Então, eu inclusive poderei não apresentar um caminho direto sobre as ferramentas utilizadas. Eu irei procurar dentro da ferramenta Word, que é o editor de texto que estou utilizando para esta aula, da mesma maneira que pode acontecer com vocês durante a elaboração do trabalho. Então, Pedro, onde que eu faço a identificação deste guia de normalização? Dentro do manual do PIN, vocês irão encontrar um link que, ao clicar nele, vocês serão direcionados para o guia de normalização. Porém, alguns alunos estão tendo dificuldades de encontrá-lo. Qual é o outro caminho que eu posso utilizar para encontrar este guia de normalização? Vamos acessar então o portal da instituição. Clica em Unip. Só um adendo, desta vez não estarei expondo minha imagem, pois talvez ela poderia sobrepor algum recurso que possamos estar acessando, tá bom? Então, dando continuidade, acessem o portal da instituição, unip.br, vão no menu superior do lado direito em Serviços, na Biblioteca, e Guias de Normalização. Na página dos guias de normalização, é apresentado duas opções para nós, tanto o guia de normalização da ABNT, quanto o de Vancouver. Como no manual solicita que façamos uso como base para a formatação ABNT, estaremos então baixando, acessando este guia. Vamos então no guia de normalização para apresentação de trabalhos acadêmicos e clicamos nele. Assim seremos direcionados para ele. O que é este guia de normalização da ABNT? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela traz alguns conjuntos para que possamos estruturar as apresentações de trabalho, criando parâmetros para que os avaliadores possam avaliar sem que seja de maneira subjetiva, tendo então parâmetros exatos entre os trabalhos de acordo com os tópicos levantados para serem alcançados com o objetivo do trabalho. E o que é apresentado então neste guia de normalização? Neste caso em específico, ele traz toda a formatação. Então, qual que é o formato que nós devemos abordar, a fonte, a margem, o espaçamento, critérios da paginação, exemplos de estrutura. Se você faz uso, a inclusão de imagens, construção de tabelas, como que elas devem estar dentro do trabalho.
É tudo apresentado no guia de normalização. Então vamos fazer algumas aplicações do que vocês provavelmente enfrentarão durante o processo de formatação do trabalho de vocês. Aqui eu vou apresentar um dos modelos que em sua estrutura existe a necessidade da construção de uma capa, de uma folha de rosto, a inclusão de alguns elementos pré-textuais. Estas informações eu não estarei apresentando no vídeo, porém vocês podem vir aqui no guia de normalização e estarem consultando quais são os elementos a serem incluídos no trabalho. Tá bom? Pedro, fiz como solicitado pelo manual, que faz parte do processo de avaliação, a construção de um referencial teórico, né, trazendo autoridades que falam sobre o assunto que eu abordei. Porém, eu não sei fazer a citação e eu não sei fazer a formatação de referências. O guia de normalização traz, tanto ali na página 28 quanto na página 27, alguns exemplos. Supondo que vocês não identifiquem a formatação dessas referências no guia de normalização, o YouTube e principalmente o Google, ele possui maneiras objetivas de auxiliá-los. Então vamos supor que vocês fizeram uso da citação de um trabalho acadêmico. Vocês colocam como citar uma pesquisa, um artigo científico. Ele já vai te trazer alguns exemplos. Como citar um site, caso vocês tenham pego esta informação de algum site. Como fazer a referência da citação desta informação do site. Como fazer a referência de um vídeo, caso muitas vezes vocês tenham assistido algum vídeo institucional. E os primeiros resultados, geralmente, eles já trazem os exemplos a serem formatados. Então ele coloca ali o nome do autor, que é onde você tem que colocar o nome daquele autor. Caso não tenha o nome do autor, trazer o nome da instituição ou do portal que esteja vinculado àquele conteúdo. Então essas são algumas maneiras que vocês podem estar utilizando para fazer esta formatação, caso não identifiquem dentro do guia de normalização, tá bom? Então, dando continuidade. Deixa eu só ver se está gravando. Está gravando, vamos dar continuidade. Dentro da página do PIN, a instituição ela disponibiliza um modelo para que vocês possam estar seguindo. Para que serve este modelo? Muitos alunos estão tendo o primeiro contato com a elaboração com este tipo de trabalho, não um contato com a elaboração de um trabalho acadêmico ou a constituição de um relatório, e principalmente por ter algumas características que devem seguir ao guia de normalização. E para poder familiarizar este aluno com estes processos, a instituição disponibilizou um formato já elaborado. Então, a estrutura deste modelo ela já vem com a margem formatada, já vem com alguns elementos incluídos, como podemos observar na capa. Já possui o campo para inclusão do nome individual ou caso seja em grupo, já com a delimitação de 6 membros por grupo. Ele já vem com a paginação feita de acordo com o que é solicitado no guia de normalização, com os capítulos a serem elaborados, então introdução, o capítulo de desenvolvimento 1, que como já discutimos anteriormente, serão as disciplinas que vocês possuem durante o bimestre, os demais capítulos, o capítulo de resultados e as referências. Aqueles que não estejam agradados, não estejam se sentindo confortáveis com este modelo, podem seguir a estruturação do guia composto pelo guia de normalização. Lembrando que aqui eu não vou construir a questão da capa, ali da folha de rosto, a página de resumo, pois são elementos que estão contidos ali no guia de normalização. Vocês podem estar posteriormente realizando a consulta e estruturando estes elementos, tá? Não tem erro,
Qualquer dúvida vocês podem estar consultando a nossos tutores, pegando alguns exemplos na própria internet. O que nós iremos iniciar agora é a formatação solicitada. Só um adendo que eu acabei não dizendo no modelo anterior. Durante muitas vezes que formos realizar a inclusão dos elementos no arquivo, pode acontecer de retirarmos algumas formatações. Quando nós fizermos, né, esta remoção da formatação, nós muitas vezes não percebemos. Então, antes de fazer o envio do trabalho, façam sempre aquela revisão para ver se todas as páginas estão de acordo, né, com o espaçamento, com a paginação, se estão justificados, pois assim nós evitaremos qualquer tipo de desconto de nota. Dando continuidade, então. Primeira coisa que nós iremos fazer ao abrir o arquivo do Word. Vamos fazer a formatação da margem. E como que nós fazemos a formatação da margem? Primeiro nós vamos procurar este elemento. Lembrando que estou fazendo uso da versão 2013 do pacote Office. Caso vocês estejam com alguma versão anterior ou posterior, fiquem tranquilos, pois esses elementos que eu estou utilizando também possuem no Office de vocês. A única coisa é que provavelmente o layout está um pouco diferente, mas é uma questão de nos familiarizarmos com a ferramenta. Vamos procurar um pouco que nós conseguiremos identificar estas ferramentas, tá bom? Então, primeira coisa, vamos procurar onde podemos fazer esta formatação da margem. Então, aqui, na versão 2013, nós iremos procurar no menu Layout de página, vamos em Margem, clicamos nesta opção e vamos lá no rodapé em Margens Personalizadas. Após abrir a opção, vamos começar a formatar de acordo com o solicitado no guia de normalização. O que o guia de normalização ele pede? Ele pede para que a margem superior seja de 3 centímetros, a margem inferior seja de 2 centímetros, a margem esquerda seja de 3 centímetros e a margem direita seja de 2 centímetros. Feito as alterações, nós confirmamos se a orientação continua em retrato e damos um OK. Se vocês prestarem atenção, aonde estava 2,5 passou para 3, adequando de acordo com o guia de normalização. Pedro, o meu Word ele não mostra a régua para que eu possa fazer o acompanhamento se foi aplicado a alteração solicitada. Aonde que eu posso habilitar a régua? Vamos procurar aqui. Então, não está em referência, não está em correspondência, revisão, exibição, achei. Então, estamos aqui no menu exibição. Está vendo onde está a régua? Vou desabilitar. Está vendo que sumiu? Então, eu não consigo saber se realmente está com 3 centímetros de margem da esquerda e da parte superior. A partir do momento que eu habilito a régua, eu consigo fazer este acompanhamento. Além da margem, o que mais que nós temos que nos atentar? Vamos então imaginar que nós já estamos com alguns elementos preparados. Deixa eu dar alguns espaços aqui para poder fazer esta simulação. Vamos ver se página 3, página 4. Então vamos supor que nós precisamos começar a elaborar a paginação. Como é que é feita a paginação? O que nós devemos nos atentar? Lembrando que a paginação ela deve contar a partir da folha de rosto ou contracapa. Somente a capa, né, não entra na contabilização da paginação. Confirmar no guia de normalização. E ela deve aparecer apenas a partir da introdução. Então, qualquer elemento que seja referente à paginação deve ser eliminada das páginas anteriores, que seriam da página de resumo, do sumário, da contracapa, da folha de rosto e
também da capa. Então, como é que nós fazemos a inclusão da paginação? Primeira coisa, nós vamos ao término do... Nós vamos na página anterior à página da introdução. Então, só para poder ilustrar, eu vou escrever introdução. Nós vamos na página anterior e nós vamos procurar a opção para quebra de página. E onde que está a quebra de páginas? Vamos procurar aqui também. Nós temos aqui a quebra de página, só que não é esta quebra que nós queremos, pois nós queremos a opção de quebra para a próxima página. Então aqui está, layout de página, cursor posicionado ao término da página anterior ao início da página com a introdução. Nós vamos na opção quebras, próxima página. O que acontece quando fazemos esta quebra de página? O pacote Office, né, o Word, a ferramenta que estamos fazendo uso, ela separa em duas seções, para que tudo que nós façamos nos rodapés e cabeçalhos das páginas anteriores estejam desvinculados dessa nova seção. E como é que fazemos então para concluir? Nós já fizemos a quebra de página e para ter a certeza nós precisamos desvincular as páginas anteriores. Então nós vamos dar um duplo clique no cabeçalho da página de introdução, que é essa parte superior à página. Ó, como podemos observar, o rodapé já está representado pela seção 1, o cabeçalho pela seção 2, separando tudo que façamos entre estas seções. Então, para finalizarmos, nós vamos no menu Design e clicamos onde está Vincular ao Interior. A partir do momento que nós clicamos na opção Vincular ao Interior, nós estaremos desvinculando estas seções. E para fazer a inclusão, então, da paginação, nós vamos no menu Inserir, Número de página, lembrando isto dentro do cabeçalho. Nós vamos em Início da página, Número sem formatação 3. Caso o título da opção esteja diferente no seu, você procure aquele que esteja fazendo a inclusão da paginação no canto direito do cabeçalho, tá bom? E fazemos a inserção. Pedro, mas a capa não deve ser contabilizada. Então, como que nós fazemos para contar a partir da segunda página? Nós selecionamos a paginação, nós vamos em Inserir, Número de página, Formatar números de página. E se você, no momento que abrir a opção de formatação do número de página, vocês verão que tem uma opção lá embaixo que está escrito em Iniciar em. Este iniciar em vai fazer a alteração do número que vocês estão alterando. No caso, seria a introdução. Como ali está 4, nós temos 3 páginas antes desta página. Já que a capa não contaria dentro dos elementos que nós temos anterior, era para iniciar a partir da página 3. E damos um OK. Estão vendo, então, que a página que era 4 passou para 3, isso significa que nós deixamos de contabilizar uma página da seção anterior. Podemos dar um clique fora do cabeçalho e vemos aqui então a apresentação da numeração de acordo com o que é solicitado pelo guia de normalização. Porém, se formos nas seções anteriores, já não está presente as demais numerações. Mas Pedro, aqui na minha página ainda está aparecendo, não sei o que eu fiz. Muitas vezes tem pessoas que acabam fazendo a inclusão da numeração de página antes de desvincular as seções, né, de desvincular as páginas. E pode ser que apareça por aqui a numeração. Se acontecer de aparecer esta numeração, mesmo com vocês desvinculando, vocês podem fazer a exclusão de qualquer elemento que esteja no cabeçalho desta seção, pois assim todos os elementos estarão ausentes e só serão apresentados a partir da seção da introdução, que seria a seção 2. Então, até o momento nós vimos a margem, nós vimos a numeração, que
que é o que muitas pessoas acabam tendo dúvida pela questão dos elementos de quebra de página, desvincular a seção, início e formatação da paginação para não contabilizar a capa. Quais são as outras dúvidas recorrentes com o aluno? É a questão do uso de estilo, principalmente para auxiliar na formatação, na criação do sumário. Então, como que nós fazemos a formatação do estilo para podermos realizar o sumário automático posteriormente? Então, nós vamos aqui onde estão os estilos. O primeiro estilo é aquele que vai formatar todo o corpo de texto do conteúdo. Então, nós clicamos com o botão direito em cima dele, modificar, e modificamos de acordo com o que está solicitado no guia de normalização. O que ele solicita no guia de normalização? Arial ou Times New Roman. Então aqui eu vou optar por fazer uso da formatação Arial. Ele solicita a fonte 12, tamanho 12. Como é o corpo de texto, ele não deve estar em negrito e a cor dele deve ser automático. Na verdade, seria essa coloração preto texto 1, tá bom? Por garantia, vocês escolhem a preto texto 1 e dão um OK. Aqui. Pronto. Agora vamos fazer as outras formatações que faremos uso. Então, a partir do momento que nós iniciarmos a construção dos capítulos, os capítulos eles devem estar dentro do título 1 das opções de estilo. Então, nós clicamos no título 1, clicamos com o botão direito, modificar, e escolhemos novamente a questão do Arial, fonte 12, colocamos o negrito para deixar em destaque e a coloração preto texto 1. Como os capítulos de desenvolvimento, caso seja da escolha do aluno, pode possuir numeração, você pode vir em formatar, numeração, escolhe a opção de formatos de números usados recentemente e clica em OK. Vocês estão vendo que houve um recuo? Para eliminar este recuo, vocês podem clicar nesta opção abaixo da coloração. Ele traz novamente beirando a margem. Caso fique recorrente durante o texto, vocês podem fazer o ajuste por meio da opção da régua, tá bom? Cliquem em OK. Pronto, então vamos lá. Aqui a gente pode deletar, que a gente só estava criando as opções de estilo. Então aqui vamos fazer só uma simulação de elementos. Vamos supor que isso daqui é um texto. Possui um recuo da margem, um recuo de parágrafo. Então nós fazemos a seleção deste conteúdo e clicamos na opção de estilo. Caso ele faça alguns ajustes automáticos, a gente pode ajustar pela própria mão. A introdução, ela não é um capítulo, então nós selecionamos a introdução, a gente vem na opção de dentro do estilo de título 1 e clicamos nela. Pedro, houve uma redução no espaçamento. Como é que eu faço para aumentar o espaçamento entre o título do capítulo e o conteúdo? Posiciono meu cursor ao término do título do capítulo, venho aqui nesta opção de espaçamento de linha e parágrafo, clico nela e coloco adicionar espaço depois do parágrafo. Estão vendo que houve a adição? Pois bem. O que mais que podemos fazer aqui? Outra formatação que é solicitada dentro do guia de normalização. É um espaçamento entre linhas do parágrafo de 1,5. Não se esqueçam. E sempre trabalhem com o texto de vocês justificado. Vamos fazer mais alguns capítulos para podermos simular o nosso sumário. Só um momento, vamos colocar... São exemplos que estaremos utilizando, não é equivalente às disciplinas de vocês. Economia e
comunicação empresarial, vamos ver mais uma, tecnologia do mercado. Por fim, o capítulo de resultados. E vamos supor que o capítulo de economia e mercado, economia, possui um subcapítulo de economia e um de mercado. O de comunicação empresarial possui comunicação interna e comunicação externa. Tecnologias de mercado não haverá subcapítulos, resultado também não, referência também não possui. Então, como nós fazemos a inclusão das demais formatações? Então, nós fazemos a seleção de economia e mercado, clicamos em título 1. Lembrando que economia é um subcapítulo de capítulo 1, do capítulo de economia e mercado. Então, nós clicamos no título 1, porém agora nós vamos vir com o botão direito, nós vamos vir aqui nas numerações, clicamos na setinha para baixo para abrir as demais opções, vamos alterar o nível de lista e a gente vai definir um novo valor para este número. Este 2.1. Só um momento, pessoal. Pronto. Então vocês viram o que nós realizamos. Peço desculpas, me deu um branco. Faz parte do processo. Então nós vamos adicionar o título 1. Deixa eu ver se a gente consegue criar um subtítulo. Formatação, numeração. Não. Vamos deixar ali mesmo. Então a gente clica no subcapítulo, a gente clica para formatar de acordo com o estilo 1 e a gente vai fazer na própria mão mesmo aqui para alterar o nível, né? Então a gente clica antes do 3, dá o backspace, clica, digita 2.2 e dá um espaço. Para fazer a inclusão próxima à margem, a gente vem na régua, clica neste quadradinho e traz ele rente à margem, tá bom? E repetimos este processo com as outras opções. Então, 2.3, a gente clica de novo no quadradinho e trazemos rente à margem. Clicamos em comunicação empresarial, comunicação interna, 3.1, comunicação externa, 3.2, tecnologia de mercado, resultado, referência. Dados devidos níveis de numeração, agora nós vamos fazer a inclusão do sumário. Como é que nós fazemos a inclusão do sumário? Nós vamos na página referente ao sumário, a ordem dos elementos vocês podem identificar dentro do guia de normalização. Então, após estabelecido a página do sumário, vocês vão na página do sumário, vamos procurar aqui, acho que é referência, vão no menu referência, na opção sumário automático. E o sumário automático, ele traz todos os elementos que estão compondo o trabalho de vocês. Então, aqui nós temos a seção de introdução, a seção de economia e mercado, a seção de subseção, né, do subcapítulo
de economia, subcapítulo de mercado, capítulo de comunicação empresarial, subcapítulo de comunicação interna, subcapítulo de comunicação externa e assim sucessivamente. Pedro, mas referência geralmente não aparece a numeração. O que eu faço? Eu posso vir aqui, eu deleto apenas a questão da numeração, mas eu ainda deixo atribuído, se vocês verem essa setinha do lado esquerdo, a aplicação do estilo, para que possa fazer parte da composição do sumário automático. E para que faça alteração na parte da referência, eu simplesmente posso vir aqui do lado, clicar com o botão direito em cima do sumário, atualizar campo, atualizar o índice inteiro. E clique em OK. Estão vendo que a referência mudou. Vamos supor que vocês não querem fazer uso dos níveis de numeração. Posso deixar sem os níveis de numeração? Se no manual do PIN de vocês não estiver solicitando, podem deixar sem os níveis de numeração, assim como é apresentado no modelo que eles disponibilizam para vocês. Então vocês vão selecionar o estilo na página inicial, botão direito, modificar, formatar, numeração e deixa em nenhum. A partir do momento que vocês tiraram a numeração, atualizar campo, atualizar o índice inteiro e vocês vão ver que sumiu as numerações. As numerações que permaneceram foram aquelas que eu fiz a inclusão manualmente dos níveis de subcapítulo. Vamos só voltar às opções. A partir do momento que o trabalho estiver pronto, vocês podem fazer as adequações manualmente. Então eu particularmente gosto de deixar o sumário centralizado, não possui nenhuma especificidade quanto a isso. Existe apenas a especificidade de deixar na coloração preta texto 1 e da fonte Arial ou Times New Roman. Coloque em negrito e estará pronto o sumário automático de vocês. Pedro, eu fiz algumas alterações dentro do meu sumário, dentro do meu texto, onde eu fiz a inclusão de alguns conteúdos e eu acho que eu fiz uma alteração nas paginações referentes a cada capítulo. Mas eu não mudei, não fiz a inserção de nenhum novo capítulo ou subcapítulo. Como que eu faço para atualizar apenas as páginas? Eu clico com o botão direito, vou em atualizar campo e atualizar apenas os números de páginas. Assim, apenas os números de páginas serão atualizados. Caso vocês tenham decidido fazer a inclusão de algum novo capítulo, ou alterar o título de algum capítulo ou subcapítulo, vocês devem fazer a atualização do índice inteiro. Lembrando que, caso vocês optem por fazer o modelo seguindo o guia de normalização, vocês terão que fazer a inclusão de numeração de numeração nos capítulos e subcapítulos para a realização do sumário. Assim, tanto o avaliador quanto as pessoas que venham visualizar o trabalho de vocês posteriormente conseguirão navegar nele recorrente ao sumário. Então, eu visualizo lá, eu gostaria de consultar o capítulo de comunicação empresarial. Eu vou ver a página do capítulo de comunicação empresarial e estarei me direcionando àquele capítulo. Ah, mas por que isso vai auxiliar até mesmo os avaliadores? Na hora que o avaliador começar a ler o texto, vamos supor que ele já está no capítulo de tecnologia de mercado, né? Fez uma primeira leitura do trabalho e está no capítulo de tecnologia do mercado. Ele terminou de fazer a leitura, aí no momento que ele vai começar a avaliação, ele sente alguma dúvida e fala, eu acho que a tecnologia de mercado eu preciso rever aquilo para determinada confirmação. Ele pode simplesmente ver qual página que é e se direcionar diretamente para ela, tá bom? É um dos objetivos do uso de sumário, além dessa questão de organização da estrutura do trabalho.
Estas são as principais características de formatação presentes no guia de normalização que muitos alunos possuem dúvidas por não terem tanta familiaridade. Gente, o único modo de vocês possuírem esta familiaridade com as ferramentas é fazendo uso delas. Então não se sintam amedrontadas caso vocês não identifiquem alguns elementos. É normal, é simplesmente nós procurarmos, assim como eu fiz com vocês aqui. Por mais que eu faça um uso cotidiano dessas ferramentas, eu não sei de decor, né, como nós temos o hábito de falar, aonde está cada elemento que eu preciso fazer uso. Porém, eu tenho a disponibilidade de ir menu por menu, já que eu sei qual é a ferramenta que eu estou procurando, até encontrá-la e fazer uso. Então, surgiu a dúvida? Pode consultar nosso querido Google, ele nos ajuda muito, caso vocês não consigam ter um acesso direto ao tutor por não ser o dia de tutoria dele, ou no dia de tutoria, tutor, o senhor poderia me auxiliar aqui? Eu não me recordo como é que faz a quebra de página, como é que eu desvinculo as sessões para poder fazer a formatação da paginação da maneira que é solicitada. Tá bom? E nós, dentro do possível, estaremos auxiliando, sanando qualquer dúvida que venham a ter. Bom, espero que de alguma maneira esta videoaula auxilie aqueles que têm dificuldade na formatação por não ter tanta familiaridade com essas ferramentas do pacote Office. Espero que possamos alcançar um êxito na avaliação do trabalho de vocês. De alguma maneira, espero ter contribuído para a elaboração do trabalho de vocês. No demais, me coloco à disposição e bons estudos para vocês.